A leitura muito conhecida, Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Senhor Deus, desejamos mais de Ti, para podermos fazer Sua vontade, porque não podemos fazer Sua vontade com a nossa vontade. Temos que cumprir Sua vontade com a Sua vontade. E aqui estamos pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de a cada dia descobrir Sua vontade, para que possamos cumpri-la com todo o nosso viver. Perdoa-nos. Somos uma falha desde que nascemos, mas estamos certos que Tu tens nos dado uma grande vitória. E esta vitória queremos distribuir para todos aqueles que desejam alcançar a mesma vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. A gente tem aqui vários tópicos da mensagem, o sexto selo. E são muitas coisas que acontecem. E nesses acontecimentos, Deus está em todos eles. Nós vamos ver aqui o parágrafo 232 e 233 do sexto selo, apenas aquelas partes que vocês já têm conhecimento, que a coluna de fogo que guiou Moisés ali no deserto, ele escreveu uma parte da Bíblia. Então o profeta diz aqui: sabemos que a mesma coluna de fogo guiou a Moisés ali no deserto, e por meio dessa coluna de fogo escreveu vários livros da Bíblia, porque foi ungido com a palavra. Esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo no caminho a Damasco, e ele também escreveu vários livros da Bíblia, a qual chamamos a palavra de Deus. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da palavra e pelas provas científicas, havemos aqui revelando-nos a palavra de Deus. A gente sabe que em 2 tempos a coluna de fogo escreveu. No terceiro tempo, a coluna de fogo revelou. Porque agora não tem mais o que escrever. Agora tinha que revelar, e revelar até o que não estava escrito, como o segredo dos 7 trovões que tinha que ser revelado. Para ser revelado, precisava ter um profeta. E o profeta, escrituristicamente, viria na era de Laodiceia, que era o período do 4º selo, que era o período do 4º animal, do rosto de águia, que traria a revelação para toda a igreja. Quando Deus trata com os judeus e com os gentios, vamos ver, porque Ele trata com esse povo, cada um no seu tempo. 77 do sexto selo, ele fala: recordem, Ele sempre lida com Israel como nação. Sempre tem sido assim. Ele lida com os gentios
como indivíduos, tomando um povo dentre os gentios. Os gentios se compõem de todas as demais gentes do mundo. Então, de vez em quando, entra um judeu, ou um árabe, ou um irlandês, ou um índio e demais raças, as quais compõem este ramo de flores, a noiva. Então, para compor o ramo de flores, a noiva, pode entrar alguns judeus, mas Deus está tratando com o indivíduo. Mesmo o judeu que entra, ele é um indivíduo, porque a nação aguarda Deus tratar com ela. Eu queria mostrar para os irmãos, dentro do que o irmão Brana fala conosco aqui neste sexto selo, que para mim, também são coisas profundas que o irmão Brana trata e dá uma revelação clara para todos nós. Eu acabei virando a mensagem aqui e confundindo o lugar onde eu deveria ler para vocês. Deixa eu entrar nessa parte da Escritura, depois, se der tempo, a gente volta lá no sexto selo para falar sobre os judeus. Mesmo aqui, este sexto selo, parágrafo 242 em diante, irmão Brana está tratando com as virgens nécias, o período que elas estão se despertando. E o período do despertamento das virgens nécias foram exatamente no tempo do profeta. Se nós esperarmos para elas despertar hoje, elas foram despertadas no tempo do profeta, na 7ª era, na meia-noite, quando o profeta estava na terra, é que estava despertando as virgens nécias. E o que tinha que despertar era exatamente a da 7ª era, que é um despertamento para comprar azeite. Ela precisava de azeite e precisava de um choque para esse despertamento. Ela precisava de um choque. Daqui a pouco eu chego lá. Está voltando o parágrafo na mente. 242 do sexto selo. Tem que ser assim, diz o Senhor. Porque tu tem que enquadrar perfeitamente, o profeta disse. E para enquadrar perfeitamente tem que ser um profeta. E tem que ser o assim, diz o Senhor. Porque não é somente que eu saiba que é correto, mas a palavra do Senhor é assim, diz o Senhor. E aqui temos a palavra enquadrando perfeitamente com o que ele me deu. E você tem que examinar a Bíblia e examinar o que o profeta pregou para ver que aquilo enquadra perfeitamente. E aqui temos a palavra enquadrando perfeitamente com o que ele me deu. E assim mostrando para que vocês mesmos reconheçam que é assim, diz o Senhor. Isso não é uma coisa formada pela mente do profeta. 243 do sexto selo, ele diz, aqui a palavra o diz, logo a revelação que ele me dá. Quer dizer, aqui a palavra diz, você lê o sexto selo, logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes. Irmão Brana entendia isso, que a revelação nunca vem da maneira que você está pensando. A revelação sempre, quando ela chega, chegou até para o profeta, de uma forma oposta ao que o profeta pensava antes. Gente, se chegou a revelação para o irmão Brana de uma maneira oposta, contrária ao que ele pensava antes, pensa bem quando a revelação que desceu para o profeta, descer para mim e para você. Ela vai descer de uma forma oposta ao que nós pensávamos antes. Exatamente nesse ponto que a maioria de nós entramos em choque. Porque nós queremos prosseguir numa linha e a revelação entra em choque com aquela linha. Sempre foi assim. A revelação entrou em choque até com o que o profeta pensava, quanto mais com o que eu penso, com o que qualquer bom pastor do Brasil ou do mundo pensa. A revelação entra em choque com aquilo que a gente pensa. Porque nunca você está pensando de acordo com a revelação, você está pensando com os seus pensamentos, e a revelação é um pensamento de Deus. Então tem que opor ao meu e ao seu pensamento. Então o profeta diz, você vê aqui logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes, porque eu nunca havia entrado nisto desta maneira. A gente precisa ter capacidade de humildade para reconhecer
a revelação quando ela chega, que nós nunca tínhamos pensado daquele jeito, que nós nunca tínhamos entrado naquele campo. O próprio irmão Brana reconheceu. E foi por isso que Deus abençoou o irmão Brana. Irmão Brana foi um homem que teve coragem de falar essas coisas. Ele tinha pregado tanta coisa antes, ele diz, mas agora que veio a revelação é tão oposta ao que a gente pensava. Quantas vezes ele mesmo disse que pregou os selos, e num dia só ele pregou os 4 selos. E logo quando Deus abriu os selos para ele, ele diz, olha, cada selo dá para pregar um mês e ainda você não consegue pregar todo o selo. Dá para pregar um mês, mas você não consegue pregar todo o selo. Por quê? Porque aquilo foi aberto. A gente tem que aguardar quando aquilo é aberto para a gente. Agora, pode ser aberto para um irmão e para outro não. É aberto para uma irmã, para outra não. Você vai ter que ver isso. É aberto para um pastor e para outro não. Deus trata com o indivíduo. Deus não abre os selos coletivos. Deus abriu os selos para o profeta. Não é coletivo. Ele abriu para o profeta. O profeta abriu os selos para a igreja. Agora, quando os selos foi aberto para a igreja, quando o irmão Brana pregou, a igreja não recebeu a revelação total. Porque aquilo, para ela, não foi aberto totalmente. Aquilo era apenas para o indivíduo. Foi aberto para um indivíduo. Entende? Cada indivíduo é que tem esta revelação. Não é uma revelação coletiva. Os selos não são revelação coletiva, que todo mundo vai receber, não. Os selos é uma revelação individual. Individual. Deus trata com gentios individualmente e os selos para os gentios é revelado individualmente. Por quê? Porque Deus já revelou para o profeta. Agora o profeta prega e cada indivíduo é que vai receber a revelação. Não é todo grupo, não é toda a igreja, não é todo o tabernáculo, toda a congregação, não é todos os pastores, não são todos os membros, não são todos que creem no profeta. É o indivíduo. Um recebe, o outro não. Isto é claro, gente. Não adianta nós queremos lutar contra isso. A gente queria que todo mundo aceitasse, que todo mundo cresça. Mas quando nós viemos para a mensagem, como nós viemos? O indivíduo. Vocês lembram? Quando você veio sozinho, teve que sair da denominação sozinho. Sua denominação não veio, mas veio você. Assim é a revelação dos selos. Os selos, você tem que chegar aos selos sozinho. A revelação dos selos tem que descer para você, como indivíduo. Não para a igreja toda, o coletivo. Não, isso é bonito para se aplaudir, achar que é uma grande coisa, é maravilhoso. Mas Deus não trata com os gentios dessa maneira. Deus trata com os gentios individual. Eu tenho que aceitar isso como o profeta pregou. E se é individual, a revelação é individual. A minha salvação é individual. A minha cura divina é individual, não é sugestionada pelo que os outros falam, pelo que o pastor prega. É individual. É uma revelação que desce para mim de que Ele é o meu curador. Há uma revelação que desce para mim que Ele é meu salvador. E há uma revelação que desce para mim que Deus revelou os 7 selos. É uma revelação que desce para o indivíduo, não é para todo mundo, não. Muitos vão ficar, mas será? Mas não pode. Eu não estou vendo. Outros, será diferente. Outros entende, crê, vê aquilo ali, mas é individual, não é questão de você passar um para o outro. É o indivíduo que tem que ser revelado. É o indivíduo que tem que ser chamado para aquilo. Como a predestinação é em tudo, você vai ver a predestinação desde quando você estava antes do ventre da sua mãe, você foi predestinado e veio para o ventre. No ventre você brigou com todos os genes, mas chegou primeiro e acabou. Entende? Você chegou por quê? É uma luta, é uma briga. É uma briga, a eleição é uma briga, eu chego lá. Isso é para o eleito. O eleito, ele é desse, ele não é um briguento. Mas quando dá para a eleição, ele diz, olha, eu chego mesmo, isso é a pior viagem. Ninguém me atrapalha. Tem gens José, tem gens Pedro, tem gens Manuel, tem gens Joaquim, tem gens Osmar, tem gens, e tem o eleito que vai passar pelos gens, por todos eles, e vai chegar lá, e vai engravidar. Entendeu? Ele vai receber. Não sei se vocês entendem isso. Mas é eleição, gente. O selo é isso daí.
O selo é a eleição, ele vem para o eleito. Ele foi feito para o eleito, ele foi revelado para os predestinados da noiva. Os selos. Os trovões foram revelados, abertos para os predestinados da noiva. Então é a eleição. Isso daí chega e entra. Você vai ver o gens dos 7 trovões passando perto do Pedro, do Manuel, do Sebastião, do Osmar, do Joaquim. Põe qualquer nome que você queira, qualquer nome. Põe um nome simples aí. A Maria, a Joana, a Panchita, os 7 trovões passando. E daqui a pouco entra dentro de um que você não esperava. Mas você sabe de 7 trovões, você sabe de 7 selos. Por que sabe? Porque engravidou. Ele passou por todos eles. É isso que Deus faz nessa era. Deus está fazendo com a mensagem do profeta, é isso. Ele passa por mim e entra no irmão. Entra no meu irmão, pode não entrar em mim, mas entra no irmão do meu ministério. Entra numa irmã do meu ministério. Como tiver predestinação, é eleição, é gens de revelação. Quem não tem essa revelação, gente, não é um gens eleito. Ele não é um gene eleito. E não sendo, o que vai acontecer é que os 7 trovões vai passar perto dele, ribombar perto dele, não escuta nada. Os 7 selos vai passar perto dele, vai ser aberto assim perto dele, assim como o gens passa dentro do ventre da mãe. Aquilo são milhões, 500 milhões de germes, de gens, que estão ali dentro. E todos eles querem encontrar o óvulo. E todos eles estão brigando e caminham. Então tem uns que estão encostadinhos no óvulo, mas não acha como entrar, porque não foi predestinado para entrar no óvulo. E tem outro lá distante, que ele começa a fazer caminho e rompe um, rompe o outro. Sai da minha frente, rapaz, sai do meu caminho, eu tenho que chegar lá. E ele vai fazendo o caminho até que ele chega, encontra o óvulo e entra no óvulo. A mulher se engravida. Assim é a palavra. A palavra é a semente, é o germe de vida que está caminhando dentro do coração do crente. E tem uns que veem, mas tem outros que não podem ver. Por quê? É eleição. Agora, eu te garanto uma coisa, como é no natural ou é no espiritual. Irmão Breno diz que quando aquele germe de vida encontra o óvulo, todos os demais morrem. Todos os demais morrem. Só ele é que encontrou. Os demais, mas tem 499 milhões ainda. Morre 499 milhões de gente. Mas um achou o óvulo, fechou, o ventre acabou. Os demais morrem, os demais é escusos. Joga-se fora. Por quê? Porque não tem eleição, não teve eleição. Tinha vida? Tinha, não tinha eleição. Tinha vida, tinha, movimentava, falava em irmão Brana, falava no profeta, cria na mensagem, cria, mas não tinha eleição. Meu Deus do céu! E a gente vai mexendo com isso, você vai penetrando, para quem entende, sabe que olha o gens andando. O gens vai penetrando, ele vai chegando lá. Aqui diz a palavra, e logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes, porque eu nunca havia entrado nisso desta maneira. Eu tenho que admitir que essa mensagem que nós estamos pregando é da agora. É o que o irmão Brana pregou em 63, mas nós nunca entramos nela dessa maneira. Não adianta pensar que entrou. É tão estranho para os pastores mesmo, que eles estão dizendo para o povo, não escuta esse homem não. É estranho, mas não adianta, ela vai pegar o eleito vai encontrar, vamos entrar no óvulo, vamos lá, nós fomos chamados, escolhidos e eleitos para essa hora. E olha, entrou lá, acabou. Deixa os outros falar. Porém, agora encontramos que tudo harmoniza perfeitamente e é assim diz o Senhor. Eu o amo com todo o meu coração. Amém? Aleluia. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui agora. Eu creio que eu estou quase chegando no parágrafo, me parece que é 60. Não, é 78. É isso daqui. 78 do 6º selo. Para me ler um pouquinho para vocês, vamos ver o tempo dos gentios, porque a Bíblia diz aqui, São Lucas 21, é 21 mesmo, verso 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos,
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, nós temos que ser cegos para não ver isso. Isso daqui, a hora que eu li aqui na mensagem, meu Deus do céu, por que o povo tropeça? Jerusalém seria pisada até quando? Até que o tempo dos gentios se completasse. Eu te pergunto, tem alguém pisando em Jerusalém mais? Jerusalém parou de ser pisada faz muitos anos. Muitos anos Jerusalém parou de ser pisada. Ela era machucada, maltratada. E os judeus apanhavam. Agora, não. Você diz, não, mas estão em guerra. Guerra é uma coisa, filho. Guerra é uma coisa. Ser pisada é diferente. Ser pisada é estar debaixo dos pés das nações. Hoje, Jerusalém não está debaixo dos pés das nações. Ela está igual às outras nações, porque diz o profeta lá em 60, ele diz que ela já estava na ONU. Ela estava entre nações. Antes ela era pisada, mas agora ela já era uma nação. Parou de ser pisada. E quando é que vai completar o tempo dos gentios? Aí entra Apocalipse 5. Ele saiu do trono. Vamos voltar lá outra vez, não adianta. Eu falei para Jesus, falei, Senhor, eu quero fugir dessa escritura. Ele, tá bom, você vai fugindo. Aí chega lá. Eu fujo, espera, você vai fugindo, eu te dou outra escritura. A hora que eu vi essa outra coisa boa, aí li aqui, escuta. Porém, quando se trata de lidar com Israel, nesta última parte da 70ª semana, ele lida com eles como uma nação, que é os 3 anos e meio de tribulação, que é a metade da 70ª semana que falta para cumprir com o povo de Daniel, que é o povo judeu. Para esse tempo, já haverá cessado sua obra entre os gentios. Quer dizer, para o tempo da tribulação, já haverá cessado sua obra entre os gentios. A hora se aproxima rapidamente, e pode ser ainda esta noite, quando Deus se voltará completamente dos gentios. Correto? Ele assim o disse, e Jerusalém será pisada pelas gentes, até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Em inglês, gentes foi traduzida gentios. Então, quando os tempos dos gentios se houver cumprido, aquele que é sujo, suje-se ainda, e o que é justo, seja justo ainda, e então já não haverá sangue sobre o propiciatório, e o sacrifício haverá sido tirado do altar. O único que ficará será fumo, relâmpagos de juízo. Isso é o que será derramado durante esse tempo. O Cordeiro já haverá cessado sua obra intercessória sobre o trono. Temos tipificado isto perfeitamente, o Redentor semelhante e o Cordeiro imolado que se apresentou, o qual havia sido ferido e estava sangrando, e ao apresentar-se tomou o livro de sua mão. Então os dias de intercessão cessaram. Ou cessarão. Agora vem para reclamar o que tem redimido. Amém? Isso me faz tremer. Por que o profeta diz me faz tremer? Porque é juízo. Me faz tremer, a coisa acontece. Ele saiu do trono para revelar os selos quando o tempo dos gentios terminasse. E se vocês notarem, quando soou a 6ª trombeta que o irmão Brana pregou, a festa das trombetas, quando soou a 6ª trombeta, foi no tempo que o irmão Brana estava na terra. E a 6ª trombeta é para judeus, não é para nós. E o irmão Brana veio e pregou a festa das trombetas e mostrou quando foi que soou a 6ª trombeta com aqueles 200 milhões de cavaleiros, que são espíritos demoníacos, que entraram em Hitler, Stalin, Mussolini, e perseguiram o povo na Segunda Guerra Mundial e mataram os judeus. Ali ainda Jerusalém estava sendo pisada. Ali ela estava sendo pisada até que o tempo do gentio se completasse. Quando completou, ela parou de ser pisada, se tornou nação. E hoje ninguém pisa Jerusalém. Fala qualquer coisa, ela diz, te manda uma bomba. Ninguém pisa, antes ela não tinha nem isso para mandar, está fora. Está sendo pisada pelas nações. Mas quando o tempo dos gentios completou, então ninguém pisa mais Jerusalém. É por isso que esse tempo dos gentios terminou ali. E o que você está fazendo
se você estiver fora da mensagem do dia, se você estiver fora da etapa do dia, você está fora até da intercessão. Você está perdida e não sabe, perdido e não sabe. E os juízos estão caindo, esses são pequenos juízos, porque não pode cair grandes juízos, porque a noiva ainda está aqui na terra, ela tem que sair daqui. Ela tem que sair daqui para poder cair o juízo. Como Jesus teve que sair da casa de José para José morrer. A noiva tem que sair daqui para o juízo cair, porque ela detém o juízo. A ira de Deus não pode cair sobre a terra enquanto ela estiver aqui. Mas o tempo dos gentios, das nações, das gentes pervertidas, já venceu. Esse tempo já acabou. O Cordeiro já saiu do trono, já tomou o livro, já revelou os selos. O tempo de mediação terminou. Exatamente ali. Agora, se nós não tomarmos esta parte das Escrituras para vermos o que é correto e olharmos para Jerusalém e ver, será que tem alguém pisando em Jerusalém ainda? Se vocês verem alguém pisando em Jerusalém, maltratando Jerusalém, bom, nós dessa geração nem conhecemos Jerusalém quando foi pisada. Eu era criança, eu não tinha nascido quando ela está sendo pisada, melhor, no ano de 50. Eu nasci em 50, ela estava sendo pisada. Ali por volta de 40, 45, ela estava sendo pisada. Em 48, eles voltaram para a sua terra. Por que Jerusalém sendo pisada? Por que aqueles judeus morrendo? Para cumprir o que os pais deles pediram lá no Calvário, quando eles estavam matando a Jesus, e disseram, caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Irmão Branham diz que sobre nós, quando os judeus pediram, caiu no ano 70, quando Tito, general romano, tomou conta. Entrou em Jerusalém e matou o povo, até de fome. E eles comiam casca de pau e comiam a criança deles. Num dia, reuniu uma família e diz, hoje nós comemos meu filho, amanhã a gente come o seu. A aflição que eles tiveram naquele tempo. Lá no ano 70, e agora a aflição que os filhos daqueles judeus tiveram para poder cumprir a língua do pai deles, que não viram o Messias e pediu juízo sobre nós e sobre nossos filhos. Caiu sobre eles no ano 70 e sobre os filhos deles agora em 1942, 45. Deu juízo sobre eles. Você vê o Holocausto sobre os judeus, o Holocausto, é exatamente isso daí. É um cumprimento das Escrituras do que os pais desses judeus pediram lá atrás, pedindo juízo. E caiu. Deus deu juízo para eles. Jerusalém foi pisada até aquele tempo, até a Segunda Guerra Mundial. Ela foi pisada. Ali, em 48, eles começaram a retornar nas asas de alguns aviões. E quando eles viram aquilo, para eles, o velho judeu podia dizer, filhos, o nosso profeta disse que quando voltássemos para a nossa terra, nós voltaríamos nas asas da águia. E eles estavam voltando para a sua terra. Voltando nas asas da águia, eles estavam andando de avião. Voltando nas asas da águia, até que a águia apareça para eles, que é Moisés e Elias que irão aparecer para eles no período da tribulação, que não pode aparecer agora porque nós estamos amarrando. Nós estamos detendo Moisés e Elias. Porque a hora que ele chegar, vai trazer praga sobre a terra e nós estamos detendo eles agora, não. Eu ainda não saí. Nós vamos sair daqui primeiro. Agora, isto é revelação, gente. É ver essas coisas descortinadas. Israel hoje é nação, está na ONU, na Organização das Nações Unidas. Ela é uma nação reconhecida, não é pisada mais, parou de ser pisada e cumpriu Lucas 21, 24. Aí termina o tempo dos gentios. Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios houvesse terminado. Ela parou de ser pisada, o tempo dos gentios terminou. É aí que Deus veio, e foi por isso que o Cordeiro saiu do trono, porque terminou o tempo, aí termina o tempo de intercessão, ele sai do trono,
toma o livro e revela aquele livro para o sétimo anjo. Por isso só tem vida aqueles que têm a revelação de que o sétimo anjo revelou os 7 selos. Amém. Eu, para mim, pobre como nós somos, ver essas coisas enriquece a gente. Os outros podem falar da gente quanto quiser, mas eu estou milionário com essa mensagem. Estou milionário com essa mensagem. Ela é tremenda. Agora eu perdi o outro, quer ver? Sou desse jeito, eu vou para lá e vou para cá. 245, Deus fechará a porta algum dia. Assim o fez no dia de Noé. E então começar a bater na porta, certo? Recorde que a Bíblia diz que será na 7ª vigília. Irmão Brana quer bater bem para você entender. Quando é que isso acontece? Quando é o bater na porta? Recorde que a Bíblia diz que será na 7ª vigília, correto? Alguns dormiram na 1ª vigília, outros na 2ª, outros na 3ª, outros na 4ª, outros na 5ª, outros na 6ª e outros na 7ª. Mas na 7ª vigília se ouviu. Gente, precisa desta luz para entender. Na 7ª vigília, é a 7ª era da igreja. Em Laodiceia, foi quando o irmão Brana estava na terra ainda. Você não pensa que é hoje, porque nós já saímos de Laodiceia. Nós estávamos lá ainda naquele tempo. Nós estávamos naquele tempo. Naquele tempo, nós recebemos o azeite, porque nós estávamos na eleição. Eu não tinha nem nascido, eu estava com 13 anos, me perdoe, naquele tempo, quando revelou os selos, eu estava com 13 anos. Isso já estava trabalhando em mim e em você. Lá atrás, e você não sabia. Eu não sabia. E nós viemos rompendo denominação, rompe batista, metodista, assembleia. Nós somos os gens. Encontramos o óvulo do dia. Apocalipse 10:7. Entramos nele. E começou a gestação dessa igreja. Começou ali, na abertura dos selos. É onde há a gravidez da igreja, a semente que entra no ventre espiritual. E você então recebeu esta mensagem. Olha, isso para mim é tremendo isso daqui. Na 7ª vigília ouvirão o clamor que dizia. Ouviu melhor o clamor que dizia. Na 7ª vigília, eis aí vem um noivo. Saí ao encontro. Já não tem mais ninguém para falar isso para nós não. Era o 7º anjo, é na 7ª vigília, é na 7ª era da igreja, e foi no tempo que o irmão Brana esteve na terra, e ele já falou. Eis aí, vem o esposo. Eis aí, vem o esposo. Saíram ao encontro. Então o que aconteceu? As virgens disseram, como gostaríamos de ter um pouco de azeite. A noiva lhe disse, só tenho para mim. Se querem, vão e orem. A noiva disse, só tenho para mim, isso é indivíduo. É cada pessoa, é individual. Eu só tenho para mim, essa luz eu tenho. Eu disse, como que você... Eles diziam para nós, como que vocês conseguem crer em profeta? Porque isso foi dado para nós. A revelação. Hoje é a mesma coisa. Como que vocês creem? Conseguem crer que o cordeiro saiu do altar? Vocês conseguem crer que os selos foram revelados, que os trovões foram revelados? Como vocês conseguem crer? Que isso veio para nós. Irmãos, não foi só lá quando eu saí da denominação, é aqui, quando estamos dentro da mensagem, ouvindo a mesma coisa. Como que você consegue crer desse jeito? Eu consigo crer porque o profeta pregou, eu consigo crer porque eu vejo as escrituras cumprindo, eu consigo crer porque eu vejo as escrituras na parede também. As escrituras na parede é juízo sobre Beltesazar, sobre o seu reinado, o reinado gentil, com línguas estranhas, que foi o fim do reinado gentil. E o profeta diz que é o fim do reinado pentecostal. Línguas estranhas não é o nosso reino, é o reino pentecostal. Foi o final deles. Línguas estranhas estava mostrando o seu reino foi tirado de ti e passado para o 7º anjo. É isso que aconteceu. Tirou deles aquilo que eles estavam sentindo bem. Deus tirou tudo deles.
Está no sétimo anjo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Veja onde Jesus está. Ele está fora de Laodiceia, exatamente onde o mensageiro está, fora de Laodiceia. Ele veio em Laodiceia, mas ele saiu de Laodiceia. Ele veio em Laodiceia. Em Laodiceia, ele dá o clamor: eis aí vem o esposo. E aí saiu. Quando ele deu o clamor, foi na abertura dos selos. E vem o clamor: eis aí vem o esposo. Leia a mensagem para você ver o intervalo, ele fala sobre isso. Eis aí vem o esposo, que é o sétimo anjo, que faz isso na sétima era da igreja, tirando o povo para o esposo, que é o Espírito Santo, é a pedra de coroa, porque está ligado ali, é o cabeça. O Espírito Santo é o que dá vida, é a vida da pedra de coroa na igreja. O Espírito Santo é a vida de Deus em mim e em você. Mas se não sai de Laodiceia, como pode ver? Não vê nem que o mensageiro foi o sétimo anjo, foi o que revelou. Por isso muitos estão esperando o irmão Branham vir ainda para revelar. As virgens nestas disseram: como gostaríamos de ter um pouco de azeite. A noiva lhe disse: só tenho para mim. Se querem, vão e orem. Eles vão buscar através de oração. Isso daqui, que tempo foi? Agora? Não, irmão, foi no tempo de irmão Branham. Tem coisa que nós ficamos colocando: não, isso é hoje, o que está acontecendo hoje. Não, isso foi no tempo de irmão Branham, gente. No tempo de ficar procurando azeite, atrás do azeite, foi no tempo de irmão Branham. Não é hoje, não. Nós estamos com uma etapa nossa agora. A etapa que o irmão Branham trouxe foi uma etapa para poder despertar o eleito para que ele tivesse o azeite. E qual era o azeite que o eleito teve naquele dia? E muitos poucos tiveram azeite naquele dia. Porque o azeite daquele dia era a abertura dos 7 selos. E que muitos estão andando pelo Brasil, pelo mundo inteiro, contando histórias do irmão Branham, contando curas do irmão Branham, mas eles não têm coragem de sair contando os 7 selos revelados do irmão Branham. Por quê? Por que que ele sai de um país para outro, fazendo prosélitos, levantando gente 2 vezes mais forte para Satanás, para o inferno? Foi o que Jesus falou. Mas dizendo: irmão Branham curou, irmão Branham fez isso, porque chama a atenção do povo. Mas você não vê um homem desse cruzar o mundo, cruzar países, para dizer: o sétimo anjo revelou os 7 selos, os 7 trovões. É isso daqui! Leia e veja! Não tem ninguém para fazer isso. Eles cruzam os países, mas não para fazer o que é certo. Não para mostrar a revelação, para mostrar a etapa anterior, que Deus já saiu dela. Deus está numa outra etapa, você mostra aquela anterior, o próprio Deus diz: ó, rapaz, eu já estou na terceira, você fica na primeira ainda? Me acompanha, eu sou a coluna de fogo, já caminhei. Você fica lá atrás? Una comigo agora que você tem tudo, tem primeira e segunda. Mas só com a primeira lá você não tem a terceira, então você não tem vida. E o que dá vida para a primeira etapa e segunda etapa é a terceira. É o que dá vida, é o que mostra que aquilo foi um chamarisco. O próprio Jesus mostrou. Ele pregou cura divina, chamou o povo, daqui a pouco ele pregou profecia, separou o povo. E daqui a pouco ele vai lá no inferno e prega para os espíritos em prisão, que não tem jeito mais de salvação. E é isso que é a mensagem do profeta depois do selo, gente. Almas que estão em prisão hoje, agora. 248, sexto selo, creio que eu já estou terminando. Não podem ver vocês as virgens nécias nestes dias, nos dias de quem? Do irmão Branham. Ontem nós falávamos daquilo. Eles estão mortos e não sabem. Terrível isso daí. E aqui está o irmão Branham dizendo outra vez: não podem ver vocês as virgens nécias nestes dias, os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos os demais tratando de... E o pior do assunto é que, em vez de tratar de encontrar o Espírito Santo, estão se esforçando por falar em línguas. Se você trouxer isso para o presente, para a mensagem, o que estão procurando fazer hoje, ao invés de procurar os 7 selos revelados que dá fé para rapto, estão procurando dar outras coisas de primeira e segunda etapa também, que não vai adiantar para o povo. Você pode ficar contra isso quanto você quiser, mas daí não vai adiantar. Só há uma mensagem que prepara a mim e a você. O indivíduo vai ser preparado, o grupo não, mas o indivíduo vai ser preparado.
pé de rápido. Estão nos trovões. Ele tem que saber. E a abertura dos selos, o primeiro trovão já mostrou. O cordeiro é leão. Pronto. E já é o primeiro trovão. Mas o que são os trovões? No primeiro selo, o animal que saiu dali já disse que era leão. Leão. Ele mostrou que era a era que estava iniciando agora. Leão. Ele é rei meu, rei seu, espiritual, para depois ser rei no milênio. Primeiro ele saiu do trono para ser nosso rei, nosso leão. E o pior do assunto é que, em vez de tratar de encontrar o Espírito Santo, estão se esforçando por falar em línguas. Há muitos que falam em línguas e têm vergonha de virem a esta igreja e receber oração. Há muitos que crêem no profeta e têm vergonha não, proíbe até o povo de escutar nossas mensagens que falam sobre os selos e que foi o irmão Brana quem pregou. E quando o cordeiro saísse do altar, terminava o tempo de intercessão, o tempo acabava. E eu não sei o que vai acontecer com esses pastores, deixa eles por conta de Deus. E os membros que seguem a mesma linhagem? Recebem a mesma recompensa, se é de castigo ou de bênção. Vai receber a mesma coisa. O irmão Branham diz, eles falam em línguas, mas eles têm vergonha de vir a esta igreja receber oração. Eles proíbem até escutar nossas mensagens. Já não é vergonha não, proíbe mesmo. Mas o que é? É um falso profeta? Não, ele está esclarecendo sobre os selos, e é o que o irmão Branham falou. Não que o Osmar sabe alguma coisa, está só lendo o que o irmão Branham falou, só que agora nós temos luz para o assunto. A luz chegou. O que nós vamos fazer? Eu vou querer esconder num porão? Não adianta eu querer esconder num porão. Dizer, não, eu não enxergo, eu estou enxergando mesmo, não adianta. Eu vou ter que falar que estou vendo. Se o outro não vê, vai ter que falar que está cego, que não vê. Mas que é real, é. Isso aqui é real. Querem que eu vá às suas casas para orar por eles. O irmão Branham diz, eles não querem vir aqui na igreja para receber a nossa oração. Eles têm vergonha de vir aqui. Mas quer que eu vá lá na casa deles. Que tempo tremendo. Diria você que isso é o Espírito Santo? Isso é falar em línguas sem ter o Espírito Santo. É falar em línguas sem ter o Espírito Santo. 249, sexto selo. Eu claramente creio que o Espírito Santo fala em línguas. E vocês bem sabem que creio nisso. Porém, também há um falso. Sim, senhor. Os frutos do Espírito são os que provam o que você é. Irmãos, olha, podemos pregar o que for. Os nossos frutos vão provar o que nós somos. Vocês podem dizer que crê da melhor maneira, mas é o fruto que vai provar se você crê ou não. O fruto de uma árvore, sem dúvida, prova que classe de árvore é. Não prova a copa. Está lá em cima, a copa da árvore, a copa da igreja. Não, o prova o fruto, diz o profeta. Mas o fruto é que prova. Então nós temos que provar através das mensagens o que estamos fazendo. Estamos provando através da mensagem o fruto agora. Sabe o que prova que temos o Espírito Santo, que tem os 7 selos revelados? É o fruto. Você agora mostra para as pessoas, você não fica só me escutando, não. Talvez você me escuta, não examina, não vai em casa, não faz que nem o irmão Adriano. Ô, irmão Adriano pega aqui, de noite você escuta. Quer dizer, ele chega aqui, ele parte tudo em miudinho para você. Ele esmiuça a coisa aqui. O que é isso? Muitas vezes ele me ouve, depois ele vai lá, averigua e faz mais alguma coisa, um comentário sobre aquilo. É isso que cada um de nós, como crentes, temos que fazer. Nós ouvimos. Se tem dúvida, mais tem que examinar. Quanto mais dúvida, mais tem que se examinar para não se perder. Porque a dúvida faz você ir para o inferno. Então, mais tem que se examinar. Não fica crendo só no pregador, não. Nem em mim, nem em qualquer outro. Vai e examina, mas se o profeta diz aquilo e se a Bíblia diz aquilo, quer ver onde nós vamos. Eu quero ver o que nós vamos fazer. Quando o profeta diz, a Bíblia diz... Mas a nossa mente não diz. O irmão Branham diz aquilo que ele, quando recebeu a revelação, ela era oposta ao que ele pensava. E quando a gente vê essas coisas aqui, é oposta.
ao que nós pensávamos. É oposta ao que qualquer pastor na mensagem pensa. Isso aqui é tão tremendo que é difícil você achar um para comparar. É oposta, essa revelação que o irmão Branham recebeu, era oposta ao pensamento dele, é oposta ao meu pensamento e é oposta ao pensamento de qualquer pastor. O que temos que fazer? Então temos que aceitar a revelação, porque o profeta diz que é revelação. É oposta ao nosso pensamento, mas é revelação. É oposta à maneira que nós cremos no Brasil, desde quando abriu o trabalho no Brasil. É oposta, mas é revelação. Vamos aceitar, é uma revelação que nós precisamos dela. Senhor, aceita nossa gratidão por mais este momento em sua presença, de podermos ver estas simples coisas que o seu profeta diz que é Deus em simplicidade. Muito obrigado, porque a luz tem raiado para todos nós e a gente pode caminhar vendo estas coisas através da luz do Senhor. Muito obrigado, Pai. Não há sabedoria no homem que faz ele conhecer isso. É a predestinação que leva esses genes a encontrar o óvulo e ali fertilizar este óvulo. É o que nós temos alcançado nesse dia, Pai. Os 7 trovões encontrou o óvulo, nosso coração, e fertilizou o nosso coração. Nós estamos grávidos com esta revelação e temos que gerar estes 7 trovões. Temos que gerar, porque está dentro de nós. E isto vai manifestando na nossa vida através da fé e de nossos frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.